Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Informação Semanal deste sábado, dia 20 de junho. O Novo Canal melhorou o seu site para si. Esta semana comemorou-se o Dia Mundial dos Dadores de Sangue e o Novo Canal esteve à conversa com o presidente da Associação de Dadores de Sangue, Terras do Val de Sousa. No dia em que se celebrou o Dia Mundial do Dador de Sangue, o Novo Canal associou-se à data instituída pela Organização Mundial de Saúde, que escolheu como mote para este ano o slogan "Doa sangue e torna o mundo um lugar mais saudável", e fomos auscultar uma das associações mais representativas da região, a Associação de Dadores de Sangue Terras do Val de Sousa. O presidente da associação, Amadeu Fonseca, em tempos de pandemia, apelou à necessidade dos dadores continuarem a participar nas várias campanhas realizadas, evitando, por um lado, a quebra de reservas de sangue registadas na fase de contenção e ajudando, por outro lado, a salvar vidas de doentes que estão a combater a doença. Amadeu Fonseca lançou, aliás, um apelo a todos os dadores que participem na dávida de sangue, agendada para dia 20 deste mês na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa. A Junta de Freguesia de Boelho ofereceu camas para internamento ao Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. Sim, são 4 camas para os cuidados intensivos que resultam de um donativo feito pela Junta de Freguesia de Boelho, que teve uma atitude extraordinária, em que foram porta a porta acolher verbas para poder ajudar o hospital nesta altura do combate à pandemia do Covid-19, e depois o destino que nós resolvemos dar ao dinheiro, porque havia várias opções, foi na compra de 4 camas de cuidados intensivos. E as 4 camas estão aqui. Estes meninos que estão aqui ao meu lado são também meninos de Boelho, que foram envolvidos no projeto, no sentido em que algumas das poupanças que eles tinham, de dinheiro que lhes iam oferecendo e que estavam nos mielheiros, eles resolveram partir os mielheiros para também contribuir para esta dádiva generosa. E, portanto, nesse sentido é que nós fizemos questão que eles também aqui estivessem hoje, neste momento, que é simbólico naturalmente, mas que representa muito daquilo que foi a grande generosidade da comunidade nesta altura. O grupo Intermarché de Paços de Ferreira ofereceu equipamentos aos bombeiros voluntários de Paços de Ferreira e aos bombeiros voluntários de Friamundo, com o apoio da Liga dos Bombeiros Portugueses. Os bombeiros das nossas duas corporações, como um pouco de todo o país, são absolutamente fundamentais para todos nós, para os portugueses, e o trabalho que tem sido feito nesta altura tão difícil por parte dos nossos bombeiros merecem este reconhecimento, e é muito bom nós termos aqui mais esta empresa e mais estes empresários que fazem este gesto de generosidade para um conjunto de pessoas, homens e mulheres, tão importantes para nós. E nesta fase pandémica, mais uma vez os bombeiros se disseram presentes, e nós, Câmara Municipal, temos que agradecer em primeiro lugar aos nossos bombeiros e também, neste momento, ao Grupo Intermarché, por mais uma vez este ano, e que já é prática também desta casa, de colaborar também com estas duas instituições do Conselho. As coisas não andam fáceis também para o trabalho dos próprios bombeiros. Esta pandemia mudou a vida por completo também no caso dos bombeiros, e o trabalho tem sido tremendo, e nós, felizmente, no nosso Conselho, também no caso dos bombeiros, temos conseguido evitar o aparecimento de casos positivos de Covid. Isso deve-se muito à forma muito empenhada como o comando, as direções das duas corporações vêm trabalhando, e nós, municípios, só temos mesmo que agradecer também aqui ao Grupo Intermarché por neste dia também oferecer estes equipamentos que são muito importantes para o trabalho que, de forma generosa, estes homens e mulheres fazem cá no Conselho. A Câmara Municipal de Paredes anunciou durante esta semana a isenção de taxas de pagamento aos feirantes por mais 3 meses.
A Câmara Municipal de Paredes aprovou a isenção do pagamento de taxa de ocupação de solos aos feirantes no próximo trimestre, correspondente aos meses de julho, agosto e setembro de 2020. A decisão foi aprovada esta quinta-feira, 18 de junho, em reunião do Executivo. Esta medida já tinha sido integrada no Plano de Apoio à Economia Local para fazer face à pandemia Covid-19. Previa a isenção da taxa devida pelos feirantes referente aos meses de abril, maio e junho, sendo agora a isenção alargada até setembro. Trata-se de uma medida de apoio para a retoma económica de cerca de 230 feirantes da Feira de Paredes. Foi também esta semana que o edifício São Martinho, na cidade de Penafiel, celebrou um ano de existência. Realmente, eu acho que todos nós sabemos que é um ano muito difícil, mas apesar de tudo, o edifício continua aberto, as lojas continuam abertas, nós estamos com uma diversidade de lojas comerciais e temos também no último piso uma zona de alimentação muito boa, com tapas excelentes gelados e, tanto quanto eu sei, o único restaurante vegetariano em Penafiel. A Rota do Românico lançou um vídeo sobre Sinfãs e as suas potencialidades culturais e turísticas. A Câmara Municipal de Sinfãs anunciou este novo vídeo lançado pela Rota do Românico. Entre a Serra de Montemuro e o Rio Douro, ergue-se um destino turístico de eleição, Sinfãs. Este é o mote do novo filme promocional da Rota do Românico, lançado no dia 14 de junho. Para além das igrejas de Tarouquel e de São Cristóvão de Nogueira, que integram com a Igreja de Escamarão o itinerário da rota, o filme destaca, entre outros motivos de interesse, as potencialidades turísticas e culturais das aldeias de Gralheira, Alhões, Bostelo, Val de Papas e Boaças, o centro de interpretação e os percursos pedestres do Val do Bestança, as portas de Montemuro e o Museu Serpa Pinto. O Novo Canal esteve ontem à noite no 28º aniversário do Núcleo de Árbitros de Futebol do Val de Sousa. Eu, como presidente do Núcleo, e o Núcleo, como todos sabem, a nossa missão é formar. Formar, formar e formar. De preferência, bem e de excelência. Que é uma dificuldade e é para nós uma missão dolorosa, com muito trabalho, dedicação, muitas das vezes deixando até a nossa família para dedicar horas e horas ao núcleo. É importante, são 28 anos, claro que não queríamos estar a festejar desta maneira, mas assim a situação nos obriga, mas estamos felizes porque realmente conseguimos fazer algo. E premiar o trabalho destes jovens, porque é preciso dar-lhes motivação. E então acho que nós oferecer-lhe esta pequena lembrança, acho que eles vão ficar gratos e vão ficar mais felizes e vão continuar a trabalhar e a dedicarem-se como até agora o fizeram. A rubrica Música desta semana recebeu a penafidelense Anabela Silva e o seu novo single. Esta música já escrevi há muitos anos atrás, em 2015. Isto tudo surgiu, eu acabei por aproveitar para começar a gravar os meus temas e consegui gravar esse meu primeiro single, chama-se Angel. Tem um videoclipe já disponível no YouTube e está disponível em todas as plataformas de streaming também para poderem ouvir. In this life, my little angel, stay with me every night. When I wake up here, I wish that it isn't a lie. 'Cause you whisper to my ear that you love me. Yes, you whisper to my ear that you love me. O
programa Democracia em Debate estreou esta semana no Novo Canal com o comentador António Cunha, que irá dar a sua opinião sobre temas da atualidade. Já passar para os temas que trazes aqui hoje e claramente o comentário do Ministro das Finanças, antigo Ministro das Finanças, Mário Centeno, a saída do governo, que ia estar um comentário sobre isso. Passámos por isso. Sim, quer dizer, o objetivo aqui é, digamos, fazer uma espécie de quem era Mário Centeno e como é que ele chegou até este ponto e porque é que neste momento sai. É essa a minha grande interrogação. Mário Centeno foi Ministro das Finanças desde 2015. Digamos que publicamente era um ilustre desconhecido, isso aqui entre aspas, mas que foi, digamos que se ingrando na ação governativa que teve. Portanto, ele ocupou vários cargos. Portanto, ele antes de tomar posse como Ministro das Finanças foi coordenador do PS para o cenário macroeconómico, para as eleições de 2015 e entretanto foi presidente do Eurogrupo. Esta tarde, no Novo Canal, saiu a grande entrevista com José Lourenço sobre a Fundação e o Mundo de Passo. Partilha, a vida também é generosa com ele, mas ele sabe ser generoso com a vida e é uma coisa que eu admiro muito nele. Ele sabe ser generoso com toda a gente que o apoia, que o ajuda e que é amiga dele. Um homem desta dimensão também está habituado a muitas traições, a pessoas que se aproximam, chamados paraquedistas sociais, não é? Por isso é que eu digo que o mundo de Passo é mesmo um mundo. E quando digo que é um mundo muito próprio. Ele é um homem que não gosta muito de receber chamadas. Ele sabe normalmente quem é que lhe liga, será a esposa, as filhas, eu e se calhar mais um amigo ou dois, não passará muito disso. Preza bastante a família, é um homem com uns valores a nível de família muito grande. Filipa Mendes da Silva é a nova comentadora do Novo Canal no programa que estreou esta semana, chamado Panorama Nacional. Exatamente, isso, isto é um fundo que visa assegurar quando um progenitor falha no seu cumprimento da sua obrigação. Portanto, há uma regulação parental em tribunal em que é regulado um valor em que o progenitor terá que entregar ao progenitor que ficar com a guarda do menor, ou neste caso até 25 anos se comprovar que estudam, e esse valor é assegurado por um fundo do Estado no caso de incumprimento do progenitor. O que é que está a acontecer? Desde fevereiro temos vindo a deparar-nos com falhas nos pagamentos. Não sei se estará relacionado com a situação do Covid e a nível económico realmente poderá haver aqui uma falha que ainda não foi detectada, acredito eu, mas realmente têm sido inúmeros os contactos dos pais que têm, portanto, que recebem desse fundo e que desde fevereiro que não estão a receber qualquer quantia por parte do governo. Uma semana repleta de estreias e agora dou ênfase ao programa de saúde com o Dr. Dinis Carmo. E, portanto, o que é que vai acontecer neste caso? O que acontece, e é uma situação extremamente típica, é o doente que habitualmente é uma senhora, porque isto trata-se de uma situação muito relacionada com o sexo. A proporção de doentes do sexo feminino é de cerca de 4 a 5 vezes para os homens, que deita-se normalmente, imaginemos por volta das 11 horas, meia-noite, 1 da manhã, consegue dormir perfeitamente nas primeiras horas da noite, mas aí por volta dessas 3, 4 da manhã acorda, precisamente com essa sensação idêntica à que nós descrevemos para a perna, acorda com a mão a dormir, com essa sensação de picadas, de formigueiros, às vezes até de queimadura, muitas vezes um mal-estar que se estende pelo braço acima, e que é suficientemente forte para a pessoa acordar, portanto, tem porque tem a dor, essa dor tem efetivamente o condão de acordar a pessoa, ser suficientemente forte para perturbar o descanso da pessoa. O tempo agora é para a habitual rúbrica de comentário político no Informação Semanal. Temos na nossa companhia Diogo Meireles, como já é habitual, Presidente da Juventude Popular da Distrital do Porto. Diogo, boa tarde. Boa tarde, tudo ótimo. Contigo também? Também, obrigada. Diogo, o primeiro tema que nos trazes hoje é a proposta do CDS para tornar o crime de ofensa
às autoridades num crime autónomo, num crime com penas agravadas. Exatamente. A questão de ser uma pena agravada, com uma moldura penal agravada, vem reforçar o papel daquilo que são as forças de segurança, porque nós bem sabemos que é necessário respeitar as autoridades e as autoridades também respeitarem os cidadãos, isso não é inequívoco, mas nos últimos tempos têm surgido muitas vozes em que parece que... Principalmente depois daqueles protestos à qual já falamos também. Exatamente, já falamos sobre os protestos, portanto isso já foi amplamente debatido e dissecado, mas o que importa é que nós não podemos correr no perigo de, por alguns polícias não cumprirem as suas funções como deve de ser, levando a tomar atos que são absolutamente reprováveis, não é por isso que nós vamos ter de deixar de acreditar e de respeitar as forças de segurança, porque é uma instituição que salvaguarda a segurança de todos nós e nós temos de ter o devido respeito pelas forças policiais e o CDS foi o partido que se colocou à frente em defesa das forças de autoridade, porque quase país... desde sempre. É o partido que defende muito essa ideologia. Sim, uma das grandes bandeiras do CDS é defender e valorizar as forças de segurança, porque é um pilar essencial para o bom desenvolvimento de uma sociedade que se quer saudável. A segurança e também a educação. Exatamente. E é isso que tu nos queres falar, da falta da existência de um plano para o ano letivo 2020-2021. Precisamente. A educação também é outro dos pilares essenciais numa sociedade e nós temos visto que o Governo está muito preocupado com o plano de reabertura de atividades de cariz lúdico, de cariz desportivo e educação. Qual é que é o plano para a educação para o próximo ano letivo? E é importante nós sabermos o que é que está previsto para retomar, ou melhor, para iniciar o ano letivo 2020-2021, porque certamente nós vamos poder ter aulas presenciais. Agora é preciso planificar bem como é que vai ser esse regresso a 100% às aulas e às escolas públicas, às escolas privadas, aos colégios do nosso país, que é para os estudantes poderem ter o melhor ensino possível. Sabemos que as soluções à distância são interessantes, mas não vamos fazer o ensino apenas com uma via única de ensino à distância. O ensino presencial também é essencial e indispensável. É fulcral. E podemos relacionar também esse planeamento para o ano letivo 2020-2021 com o relançamento da economia, até porque as famílias têm que se organizar o mais rapidamente possível. Exatamente, porque daqui vem também o constrangimento que é, se os jovens estudantes não podem ir para a escola, terá de ficar um pai ou a mãe, alguém responsável a tomar conta deles, e depois tem um impacto económico, porque ficará alguém, não direi retido, mas ficará alguém limitado por ter o seu filho em casa e naturalmente tem de estar a acompanhar o seu filho, e com esse regresso ao ensino presencial também esse problema poderá ficar ultrapassado e depois os trabalhadores poderão voltar também ao seu dia-a-dia natural para o bom desenvolvimento da nossa economia. Quando achas que o Governo irá planear isso? Esperas que seja o mais rapidamente possível, isso já sabemos. Exatamente, agora isso é uma grande questão, porque isso já devia estar a ser trabalhado, na tua opinião, já devia estar, mas já devia estar definido, sem dúvida nenhuma. Já estamos em meados de junho, portanto não só nós já sabemos como é que vai ser o planeamento para os exames nacionais e o quanto mais rápido possível já devia ser, o quanto antes mesmo. Até porque as inscrições também escolares e de faculdade começam nesta altura também. Exatamente, as inscrições começam por esta altura e é importante as pessoas verem a situação, verem o futuro com mais elementos, com mais informação para poderem tomar as melhores opções, porque se nós não sabemos o que é que vai acontecer, não vamos tomar certamente as melhores decisões. Por isso espero que seja muito em breve e é uma questão que o Governo nem sequer tem abordado, porque a questão acaba por ser essa, porque nem sequer se eu falar de hipóteses, ou seja, ainda estamos numa fase muito precoce. E isso é que é o grande problema. Até as coisas até podiam ainda não estar 100% definidas. Agora, parece que há
de irresponsabilidade, há um vazio sobre o que é que vai ser. Isso não pode acontecer, tem de haver já elementos factuais para que as pessoas possam preparar o regresso em setembro às aulas. Muito bem, falamos de educação que é um dos índices para o desenvolvimento, para o Índice de Desenvolvimento Humano, e tu queres-nos falar do ranking de 2019. Exatamente, eu hoje decidi trazer mais este índice. Da outra vez falamos do Índice de Liberdade Humana, agora o Índice de Desenvolvimento Humano, porque nos permite perceber de que forma é que as políticas e de que forma é que ideologias e partidos podem influenciar a posição dos países nesses mesmos rankings. Neste caso, o Índice de Desenvolvimento Humano foca-se em 3 parâmetros, como estavas a dizer: a educação, os conhecimentos da população, também a saúde, a longevidade, a esperança média de vida e a saúde dos cidadãos, e por último o rendimento nacional bruto, sendo que o rendimento nacional bruto foca aqui uma parte económica e é um indicador importante, porque é um indicador contabilístico ou financeiro, ou melhor, um indicador contabilístico e estatístico que nos permite aferir o rendimento que residentes num determinado país obtêm por atividades no próprio país e também a nível internacional. E o que gostaria de evidenciar aqui é que na lista dos primeiros 6 países, onde nós encontramos Noruega, encontramos a Irlanda, a Suíça, a Alemanha, Hong Kong, Austrália, Singapura, Islândia, Suécia, são países que, na sua esmagadora maioria, são governados ou têm sido governados nos últimos anos por partidos de centro-direita. E isso é que é o que importa destacar. Daí eu queria trazer este índice, porque se são ideologias em que colocam estes países nos lugares de destaque, tendo em conta estes parâmetros importantíssimos, saúde, educação e a parte económica, são 3 indicadores fundamentais para o bem-estar das pessoas, e são países que são geridos, são governados por ideologias onde há uma grande aposta no liberalismo económico, também com conservadorismo cultural, e obtém resultados. E nós conseguimos perceber que a grande diferença entre os partidos de centro-direita e os partidos de esquerda é que os partidos de esquerda gostam de dizer, ou melhor, dizem aquilo que as pessoas gostam de ouvir, e depois os resultados são aqueles que as pessoas não gostam de obter. E os partidos de direita e de centro-direita são aqueles que dizem, às vezes, as realidades, dizem aquilo que, de uma forma muito... aquilo que está a acontecer, como, por exemplo, o primeiro-ministro António Costa veio dizer que o facto da Liga dos Campeões vir para Portugal era um prémio para os profissionais de saúde. Eu não consigo perceber que prémio é esse. Acredito que as palavras lhe tenham saído mal e podemos dar esse benefício da dúvida? Sim. Ou não, Diogo? Assim, podemos dar o benefício da dúvida. Agora, era bom que, paralelamente, ou não é paralelamente, mas em vez de ter dito ou em vez de ter tido uma afirmação dessas, em que houvesse, como houve em França e na Alemanha, no caso de França, um bónus para profissionais de saúde, no caso da Alemanha, aumentos na remuneração dos profissionais de saúde, se isso estivesse em cima da mesa, nós até podemos dar o benefício da dúvida. Agora, uma afirmação dessas, sem nenhuma mais-valia a nível de condições e a nível de rendimentos para os profissionais de saúde, é totalmente descabido. E aqui nós percebemos qual é que... A verdade é que essa afirmação gerou muita contestação a nível nacional. Como é óbvio. Não se ouve mais nada nas redes sociais, que é, hoje em dia, os jornais que todos nós podemos ler opiniões, não se vê mais nada. Não se vê mais nada, só que o mais engraçado é que depois, quando vamos às urnas, parece que nos esquecemos destes pormenores. E isto, se não é gozar com os profissionais de saúde, se não é gozar com os portugueses, eu não sei o que é. E é a hora de nós acordarmos, é a hora de nós olharmos para estes índices que de resto tenho trazido aqui para perceber onde é que nós podemos melhorar, onde é que o país pode melhorar, onde é que nós devemos apostar as nossas políticas, onde é que nós devemos reformar. No caso da educação, temos imenso potencial para reformar o sistema de educação, para preparar melhor os jovens estudantes portugueses para depois terem melhores carreiras, melhores rendimentos e para o país ser mais evoluído, em vez de nós continuarmos a apostar nos partidos de esquerda, que são aqueles que nos iludem, são os mestres de ilusão, que dizem o que as pessoas gostam, fazem aquilo que vai levar a resultados que as pessoas não gostam, e isso é que é importante perceber já.
E daqui, obviamente, o apelo para as pessoas acordarem, para as pessoas, de uma vez por todas, não caírem e não serem motivadas por aquilo que são as propostas dos partidos de esquerda, porque, como nós vemos no índice, por exemplo, do desenvolvimento humano, não coloca países socialistas, comunistas e países de extrema esquerda no ranking do índice de desenvolvimento humano. Falando nesse índice de desenvolvimento humano, certamente irá ser afetado devido à pandemia Covid-19 nos próximos resultados. Exatamente, há muitos impactos derivados da pandemia em que vai levar a que o índice na sua globalidade não prospere. Mas todos em geral. Todos em geral, exatamente. Obviamente que uns serão mais afetados do que outros estão a lidar melhor com a pandemia e outros não. No caso de Portugal, que é engraçado, e é algo que não tem sido muito abordado, que é depois da primeira fase de desconfinamento, os resultados não estão nada famosos. E é importante nós, de uma vez por todas, sabermos qual é que é o verdadeiro plano de desconfinamento, porque os resultados não estão a ser nada interessantes e estamos numa situação, podemos considerar grave. Há um surto aqui, um surto acolá, e é preciso controlar isso o mais rápido possível, porque senão depois nós vamos olhar para esse índice, vamos ver Portugal que não se soube preparar na fase de desconfinamento e vai ter um agravamento nesse índice pior do que aquele que outros países, por vicissitude da pandemia, vão ter, mas que conseguiram gerir melhor a pandemia, os efeitos da crise pandémica. Muito bem, Diogo, eu sei que não trouxeste este tema que vou lançar agora, mas é um tema nacional do panorama cultural que hoje teve uma grande perda, a perda do ator Pedro Lima. Não sei se queres dizer alguma coisa sobre esse assunto. Bem, não foi algo que nós preparamos, mas eu curiosamente hoje de manhã vi as notícias sobre a morte do ator Pedro Lima. É uma morte inexplicável, foi encontrado na praia, ele foi dado como desaparecido nos últimos 2 dias, salvo erro. Não sabendo do paradeiro de Pedro Lima, encontraram-no morto numa praia. Enfim, eu não sei quais é que são as causas da morte, não sei se isso já é público, mas obviamente que é uma notícia triste. Naturalmente endereçar as condolências, as sentidas condolências e os sentimentos à família de Pedro Lima. Deixou 5 filhos e uma mulher, uma noiva, aliás, ele ia casar-se no próximo ano. É uma notícia triste. Obviamente que eu aqui gostava... muito novo, 49 anos. 49 anos, exatamente. Mas gostaria de reforçar que este tipo de episódios as pessoas falam quando são pessoas conhecidas, quando são famosos. Agora também eu acho que é um sinal de alerta, não só para nós, para nos fazer pensar de que há cada vez mais pessoas nessa faixa etária saudáveis. E praticam desporto, como ele fazia. Exatamente, e que de um momento para o outro acabam por morrer inesperadamente. Não só atores, não só jogadores de futebol, que são aqueles que nós muitas das vezes vemos pessoas tristes no Facebook por essas pessoas morrerem, naturalmente que é compreensível que essas pessoas fiquem tristes, mas também temos de estar atentos às pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que estão os nossos vizinhos, os nossos colegas, os nossos amigos. No panorama nacional, eu confesso admirador do trabalho de Pedro Lima. Era um dos meus atores preferidos, sim. Fazia um trabalho excepcional, a representação dele na televisão, nas novelas que entravam nas nossas casas todos os dias. Eu adorava o desempenho dele. É uma perda para a cultura e para os programas de entretenimento de Portugal. Muito obrigada, Diogo. Até daqui a 15 dias. Obrigado. E terminamos assim o Informação Semanal deste sábado com esta perda à qual quero dar referência. Tenha uma boa noite. Novum Canal. Sempre novom, sempre seu.